Olá, pessoal, boa tarde a todos vocês. Começando mais uma videoaula aqui, né, com o intuito de ajudar vocês. Nessa aula de hoje, olha só o que nós vamos fazer aqui. Ó. Material de apoio, né? Data de hoje. Aí tem, boa tarde, galera. Boas novas. Hoje fui informado pela direção que devido à grande demanda, né, com relação à primeira unidade lá, ela será... Então, mudou a data, né, pessoal? A primeira unidade ia terminar agora dia 30. E só tínhamos agora, só ou hoje ou sábado, que era um feriado, para fazer o teste. Só tínhamos hoje ou sábado para fazer esse teste. Aí eu fui informado hoje, que a direção me disse, né, com relação a isso aqui. Ó. Então, a primeira unidade será finalizada no dia 8/5, devido à grande demanda de matrículas que tiveram e tal. Então, temos mais uma semana, não é isso? Então, agora. Aí eu botei até aqui, né? Com isso, o nosso teste pode ser mudado para segunda-feira, 3/5. Era uma preocupação que eu tinha com isso aí, porque, assim, apesar de ser dia 1º de maio, ser um sábado, né, e ainda ser um feriado, não se aplicava tanto, entre aspas, a aluno. Eu sei que tem aluno que trabalha, mas como era focado em aluno, mas como é um feriado, né, não estava no cronograma da escola esse feriado, por isso que eu fiz uma suposição que possivelmente o teste seria sábado, tá? Porque no cronograma da escola não tinha como sendo o feriado, né? Então, com essa mudança aí, graças a Deus, o teste, então, pessoal, fica para segunda-feira, tá? Dia 3/5. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer aqui? Então, falando aqui do teste, o que é que vai ter no teste? Então, vai ser na segunda-feira, dia 3/5. O valor do teste é 3, como já havia informado. Começa a que horas? 4h10 da tarde. Termina a que horas? 5h50. É o equivalente a 2 aulas, tá? Qual é o assunto? Esse assunto, eu já mandei, eu já fiz videoaula desse assunto, né? Seno e cosseno da circunferência trigonométrica. Eu já fiz videoaula desse. E já fiz videoaula também disso, ó, tangente na circunferência. E, como eu já tinha feito, então eu mandei vocês fazerem essas questões já faz tempo, não foi agora. Né? Então, para você estudar esse assunto, você vai estudar em que página do livro? Da 23 a 29. Quais são as questões que eu vou cobrar no teste? Eu vou cobrar a página 29, questões 19 a 26. Depois tem esse outro assunto, que vai ser da página 30 a 30. Posso cobrar no questão 31, 3, 7. Então, essas são as questões que vocês devem estudar mais, né? Porque isso aqui eu acho que vocês já deviam ter feito, porque isso eu não estou passando hoje, tá, pessoal? Eu não estou passando isso hoje. Eu já passei essa atividade já faz algumas semanas aí. Ou tem uma semana, eu não lembro ao certo. É só olhar ali no cronograma que tem a videoaula, pedido para estudar e para fazer as questões. Aí, finalizando, eu botei aqui, né? Portanto, a aula de hoje é para vocês estudarem, tá? Então, vocês têm que estudar. Para quê? Para o teste. Mas se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer questão referente às páginas para a terceira avaliação de matemática, né? Eu preciso, ou precisar falar comigo, estarei na webconferência de 4h30 às 5h50. Não sei se vocês perceberam aqui, minha filhinha entrou aqui
rapidinho, dei uns pulinhos aqui, dei um oi a vocês aí e saiu. Figura, viu? Tem 6 anos. Lembrando, né, que essa aula online não é obrigada, tá? Ou seja, se alguém aqui preferir estudar sozinho e ir lá e sabe lidar com essas coisas, então pega e estuda e acabou, não precisa estar com essa webconferência aqui, né? E toda a aula online é gravada. Agora eu vou ver a parte que vocês ali... Então, o objetivo hoje aqui, pessoal, é a gente resolver as questões que vocês têm dúvida. Então, qualquer questão que você tenha dúvida, a gente vai fazer aqui, tá? No nosso período de tempo. Agora eu vou ver se alguma pessoa escreveu alguma coisa no chat aqui e depois eu vou ver quem levantou a mão. Bora lá. Olhando primeiro aqui no chat. Professor, o trabalho de matemática pode enviar em PDF? Ok. Olha só, pessoal, o trabalho de matemática, ele é para ser feito... como é que seria esse trabalho presencialmente? Né? Se não fosse aula remota, você deveria digitar em algum canto, não é isso? Você deveria digitar em algum canto, você deveria, tem gente que paga alguém para digitar e tal, né? Vocês deveriam digitar isso e me entregar impresso. Mas como estamos remotamente, eu não vou pegar trabalho nenhum escrito de papel e nada, tá? Então, como é feito remotamente, então eu pedi para utilizar a própria plataforma. O que é que tem na própria plataforma para você digitar? Tem o Google Documentos, que o Google Documentos, para quem conhece, ele é tipo Word, tá? Eu vou abrir um aqui para vocês verem aqui. Deixa eu abrir aqui um Google Documento. Pronto, eu vou abrir aqui um documento agora para vocês terem uma noção como é. Né? Então, eu venho aqui em novo, documentos Google, esse azulzinho aqui. Ó. Chegou aqui e pronto. Está espelhando a minha tela aí, você pode utilizar. Ó. Então, aí você vai botar aqui a capa, você vai escrever aqui, você vai botar componentes, você vai botar a escola que você estuda e tal, fazendo a capa bonitinha, tá? Como eu pedi, pessoal, um trabalho de função. Tem gente fazendo seno, cosseno e tangente, que é outro assunto. Seno, cosseno e tangente é um assunto que nós já estudamos. O próximo assunto a ser estudado vai ser esse, que é o trabalho, chamado função do seno, função do cosseno e função da tangente. Então, tem pessoas que estão se atrapalhando e estão me mandando o trabalho de seno, cosseno e tangente, botando triângulo, botando cateto oposto, hipotenusa e tal. Eu não pedi isso, pessoal, tá? Eu pedi foi função, ó, do seno, cosseno e tangente. Então, o tema é isso aqui, ó. Tá? E você bota aqui, ó, o tamanho que você quiser, porque isso aqui é aquele antigo Word, né? Então, você bota o tamanho que você quiser, você bota em negrito. É igual ao do Word, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer tudo por aqui. Você pode inserir figura, você pode fazer pesquisa pela internet, botar aqui, selecionar, colar. Mas isso daqui, né? Então, é para ser feito por aqui, tá? Aí aqui, ó, quando você vai descendo, né, tem a página 1 aqui, ó, aí repare que aqui tem já é a página 2, né? Tem a correção, você pode botar gráfico, figura, o que você quiser. Isso aqui é tipo aquele antigo Word que é da Microsoft, só que esse é do Google. Já está tudo aqui prontinho para você fazer. Isso aqui é pelo computador. No celular, eu não sei se tem todas as funcionalidades, porque no celular precisa instalar, para que isso aqui funcione, o Google Documentos, que é o aplicativo, tá? Aí me perguntaram ali, professor,
Eu posso mandar em PDF? Pode, você pode me mandar em PDF. Mas eu pedi para você fazer aqui no Word e me mandar. Mas se você quiser mandar em PDF, tranquilo. Olha só como é que aqui você vai fazer. Você vem aqui em arquivo, ó. Você vem aqui fazer o download e aqui repare que tem a opção, ó, documento em PDF. Então, para quem quer fazer em PDF, tu pode fazer todo aqui no Google Docs, depois você transforma ele aqui em PDF e me manda, tá? Aí lá vai ter uma opção anexar arquivo, tá, pessoal? Vai ter a opção para você anexar. Ou então fazer o upload. É a mesma coisa, tá? Então, vocês têm que ver isso daí. Por isso que eu pedi o trabalho para vocês fazerem em grupo, né? Porque um vai ajudando o outro. Quem quer fazer sozinho, paciência. Então, você vai ter que se virar e fazer. Porque presencialmente você iria ter as mesmas dificuldades. Você ia ter que ter um computador, alguma coisa, ou você faria em algum lugar, não é? E normalmente você faz no Word ou no Google Documentos. Ah, professor, eu só tenho um celular, não tem problema. Então veja o que é melhor para você, veja qual é o aplicativo que você pode instalar, que tem as opções de inserir figura e tal, e tranquilo, pode fazer também, tá? Só foi uma alternativa válida. Agora, o que não pode é ficar me mandando foto. Eu não pedi foto, pessoal. Eu pedi o arquivo do Google, Documentos ou Word. Eu não pedi slide. O Google Apresentações. Aquilo ali só tem uma tela para você ficar me apresentando. Você não vai me apresentar esse trabalho, tá? Eu quero que você faça um trabalho acadêmico, né? Com a fonte. A fonte normalmente é 11, 12. A fonte. Não é fonte 20, não é fonte... Ah, é porque está pequeno para mim. Claro, você está vendo em um celular. O celular não é o mais indicado para você fazer o trabalho, mas faz do mesmo jeito. Você pode fazer do mesmo jeito no celular, tá? E pode depois me enviar como você quiser. Agora, eu quero o arquivo todo em texto do Google Documentos, ou se você preferir, em PDF. Mas apresentação de slide, não. Eu não pedi para ninguém chegar e me apresentar um slide. E o formato do slide não é de um trabalho, tá, pessoal? Não é de um trabalho. É mais basicamente isso daí que eu estou falando com vocês. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais. Vou ver se tem alguém. Bora lá. Na ordem da chamada, né? Bora ver aqui. Quem levantou primeiro foi Paloma. Então, por favor, Paloma, levanta a mão. Perdão. Fala aí. Diga qual a sua dúvida. Eu queria pedir para o senhor fazer uma questão da página 33. Na verdade, duas. Uma letra. O senhor pode fazer uma letra da questão 36 e uma da 37, porque para mim não ficou. Não consegui fazer essas duas. Ok. Qual é a questão? Questão 36, Paloma? É. Bem, lá tem A, B, C e D. Qual delas você prefere que Pode eu ser faça? a A. Pode ser a A? Pronto. Então você quer que eu faça uma questão a 36, pode ser a A, e depois você pediu o que mesmo? Qual outra? A 37. Pode ser A a também. 37. Tudo bem. Eu vou começar então por você, tá? Eu vou só ver se as outras pessoas têm alguma coisa sobre o trabalho para a gente acrescentar, e logo depois eu vou fazer essas questões aí que você está me pedindo. Bora lá. Então, a próxima pessoa, Leila. Por favor, Leila. Professor, boa tarde. Boa tarde. Em relação ao trabalho, o exemplo tem algum problema se for o aluno que fizer no próprio caderno o exemplo, para o senhor ver que a gente fez o exemplo, no caso os componentes de cada um? Olha só, como eu não aceito o trabalho de caderno, eu estou pedindo para o Google Documentos, mas você pode fazer a questão, o gráfico, no seu caderno, tirar a foto e inserir ele no seu trabalho. Você pode fazer isso. Foi isso que o nosso grupo fez. Eu queria saber se tem algum problema, se você disse assim, porque só colocar tipo imagem de internet e tal, eu achei que ficaria parecendo mais uma pesquisa do que um trabalho.
Aí eu falei no grupo, mas não sei se teria certo pro senhor, se eu iria aceitar. Mas foi o que a gente fez. E deixa eu ver. Em Tranquilo, porque relação. assim, ó, o trabalho que eu pedi para você fazer, o trabalho, ele é uma pesquisa, tá? E você pode inserir fotos do que você quiser. E se você fez esse desenho no seu caderno bonitinho, tire uma foto, depois vai inserir e bote lá a foto que você quiser no seu trabalho, né? Foi E isso que a outra, gente fez. pessoal, tem gente que está me mandando por e-mail. Não é para você mandar para o meu e-mail. Eu avisei para vocês que é tudo feito lá no Google Sala de Aula. Lá na aba de atividades, como aluno, né? Como aluno, você vai chegar aqui na atividade e para você, aluno, vai ter aqui no seu canto direito ou no celular aí embaixo, como eu já mostrei em outra aula isso aí, o local onde você vai criar ou inserir. Posso fazer de novo, posso entrar como aluno e posso fazer de novo para mostrar a vocês se você não viu. Mas se você não viu, quer dizer que as pessoas não estão vendo os vídeos importantes que eu estou fazendo e mandando. Que muitas dúvidas de aluno, eu não estou falando da sua dúvida agora não, tá, Leila? Eu estou falando em geral. Muitas dúvidas de aluno, tá tudo respondido lá nos vídeos que eu faço com outras turmas. Eu tenho o terceiro ano matutino e vespertino. Sempre que eu faço uma live com eles, que eu acho interessante, alguma dúvida, eu posto depois no mural para vocês poderem ver depois. E eu digo, olha, esse vídeo você vê se você tiver interesse. Então, na minha cabeça, se a pessoa que não tem interesse de ver aquele vídeo é porque já sabe das coisas e não tem dúvida. Então, assim, o trabalho é para ser feito tudo no Google Sala de Aula, tá? E dentro dessa atividade, vocês como aluno, tem uma opção aqui que é para você inserir, tá? Essa atividade ou por PDF ou por Google Sala de Aula, mas não deve pegar a atividade feita fora dele, feita em qualquer coisa de Word e me mandar por e-mail. Eu não pedi para vocês mandarem e-mail para mim. Não é assim. Mas, continue, Leila. Tire mais dúvida. Em relação à fonte da letra que tu falou, na capa do meu no trabalho do meu grupo, na verdade. Eu coloquei o tema que é seno, cosseno e tangente, que no caso é gráfico, digamos assim. Eu coloquei a letra maior e de outra cor, tipo, para destacar, digamos assim, porque eu coloquei preto, negrito, mas eu mudei para, tipo, criar tipo, destacar mais ou menos assim. Tem algum Tranquilo. problema? Olha só, Leila, a capa é pessoal. Você pode botar a cor que você quiser e fazer o que você quiser com a capa, tendo as coisas que eu pedi. Nome da escola, componentes, qual é a sua turma, é matutino ou vespertino, tem que ter todos os dados e o nome de vocês, tá? Então a capa é pessoal, mas o trabalho, o texto em si, é um texto acadêmico, então precisa ter um padrão. Eu não sei se o pessoal do segundo ou terceiro ano já fez algum trabalho, né? Mas, assim, normalmente, trabalhos é feito com fonte 11 ou, no máximo, 12 e preta. Mas capa pode ser qualquer cor, qualquer tamanho, como você queira. Tá certo, não foi nem a capa, foi só o tema, na verdade, que eu coloquei de outra cor. Tranquilo, que é a capa, né? Porque o tema faz parte da capa. Pronto, tá certo, obrigada. Tranquilo. Agora, bora ver aqui. Por favor, Pedro. Pedro? Desculpa, professor, eu estava falando e o meu microfone estava fechado. Ah, valeu. Acontece. Diga, Pedro. Eu tive bastante dúvida na letra B da questão 31 da página 32. Essa questão 31, em cada item determine o valor de X. Entendi. Você então teve dúvida na questão 31. Deixa eu começar aqui a anotar. Sim. Tiveram dúvida aqui. Deixa eu pegar aqui, só para eu lembrar na hora.
Bora lá, só para organizar aqui. Primeiro, a aluna pediu questão 36, questão 37, e Pedro pediu questão 31, letra B. Ok. Pronto, vamos tentar começar a fazer por essas questões aí, e vamos ver. Algo mais, Pedro? Se sobrar tempo, o senhor explica a 30. Se sobrar, mas Ok, priorize a primeira que eu falei e a de Paloma. ok. Então, por favor, Vitória. Oi, professor. Eu estou com dúvidas sobre o trabalho. Sim, diga. Aproveitando aqui também para falar de Yuri, que ele disse que faltou luz na casa dele e não pôde entrar na aula. Yuri. Tranquilo. Ó, pessoal, tenham muito cuidado, mesmo faltando a luz e tal assim, repara, a lista de frequência, ela vai até 6h10, tá? Para assinar a lista de frequência. Então, se um aluno Aí, professor, ele até chegou agora. 6h10 não conseguir, o aluno vai ter que entrar em contato com a escola, avisando, né? É porque, basicamente, é assim. Como é que seria no presencial? O aluno não assistiu a aula, então ele levou falta. Se não assistiu a aula, é falta. Agora, quando o aluno se justifica, existe a falta porque o aluno não estava participando, existe a falta. Porque se o aluno não estava lá, é falta. Mas é justificado. O que é que significa isso? No final da unidade, aquela falta não vai ser contabilizada, tá? Mas falta vai Se eu não ter. me engano, ele chegou agora, professor. Se eu não me Oi? engano. Se eu não me engano, ele chegou agora, Yuri. Tranquilo. Eu só estou explicando Tá certo. como é o processo. Beleza? Tá. Minha dúvida sobre o trabalho, professor, é que eu coloquei também os mínimos detalhes. Eu coloquei o que é, não era por colocar, né? O que era. Isso. Isso não era por colocar. Eu coloquei o que é, coloquei a função, os exemplos. Os exemplos eu coloquei como forma de perguntas e respostas também. Perguntas e Ok. respostas. Olha só, mas aí é que tá. Ele não é pergunta e resposta. É um trabalho. Repara aqui, bora entrar aqui, ó. Olha para a tela aí que eu vou te mostrar. Deixa eu ver aqui. Olha só o que está falando aqui. Ó, a data de entrega, né? 30/4. Olha só. Isso aqui, eu entrei como aluno, pessoal. Tá vendo? Isso aqui é o que vocês veem aí. Entrei como aluno, tá? Vocês enxergam isso aí. Porque o que vocês veem é diferente do que o professor vê. Isso é o que você vê. Eu entrei como aluno aqui. Eu criei uma sala teste, como você pode ver, e entrei. Ó. Então, olha só. Olha só o que está aí. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Melhor. Entrei aqui no terceiro ano A. Data de entrega. Se quiser, pode ser feito em grupo, com no máximo 5 alunos, da mesma sala. Mas se preferir, faça só. Bote na capa um cabeçalho. Com o quê? Com o nome da escola, matéria, tema, né? Os alunos envolvidos. Portanto, faça um belo trabalho. O trabalho de matemática, função, né, sobre seno, cosseno e tangente, que vai falar mais ali. Os alunos devem fazer um trabalho no Google Documentos. Quem não quer fazer, por algum motivo, no Google Documentos, faz como eu já expliquei. E me enviar até a data informada no Google Sala de Aula. Falando sobre aqui, ó, funções trigonométricas do seno, cosseno e da tangente. Então, pessoal, um bom trabalho, você deve falar sobre a função, o que é uma função seno, mas você não é pergunta e resposta, você deve chegar no trabalho e botar assim, ó, função seno é isso. Aí, o que é que você, aí eu até botei aqui, ó, um bom trabalho deve conter
o que é a função seno, mas você não vai fazer essa pergunta. Isso é só para você explicar o que é, entendeu? Eu botei aqui como pergunta apenas para você entender o que é que deve conter no trabalho. Então, Desculpa você deve interromper o senhor, mas eu coloquei, tipo, isso daí eu coloquei em forma de exemplo, tipo, qual é tal e tal, uma pergunta, entendeu? A forma de exemplo. Mas eu não coloquei essas perguntas, assim, o que é dizer, seno, o que é cosseno, não. então, lá no seu trabalho, você deve botar assim, ó, a função, tá, pessoal? A função seno é isso, 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 isso e isso. Você vai falar sobre a função seno. Depois que você falou tudo sobre a função seno, o que é que deve ter a mais? Você deve também botar um gráfico sobre a função seno. Se você vai botar um exemplo de um gráfico da função seno. Depois você vai falar do quê? Em outras folhas, você vai falar função cosseno, é isso, 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 isso. Você vai explicar o que é a função cosseno. E depois de você explicar o que é função cosseno, fazer todo o seu trabalhozinho sobre a função cosseno, você deve botar o quê? Você deve botar um gráfico sobre a função cosseno. E por último, você deve fazer o quê? Você vai explicar o que é uma função seno. Então, tu vai botar lá o que é a função seno, ou perdão, pessoal, a função tangente é tal, 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 tal coisa. Depois que explicou tudo o que é a função tangente, bota o gráfico da função tangente. Só precisa de um exemplo para cada, tá, pessoal? Um para seno, um para cosseno, um para tangente. Eu botei até aqui a página. Ó. No livro, a função seno e cosseno se encontra nessa página daqui. Então, se você quiser fazer baseada no livro, também pode. Eu botei até aqui para ajudar vocês. Ó. A tangente deve pesquisar, pois não tem no livro a função tangente. Tá? Aqui embaixo eu expliquei a vocês como é que se deve entrar. Ó. O que é isso aqui? É justamente isso aqui. Ó. Vocês estão vendo a minha tela agora como aluno. Ó. Seus trabalhos, tá vendo? Você vem aqui em adicionar o trabalho, ó. Clica aqui, ó. Não é para você ir para o Word ou Excel e fazer lá, não. Eu mandei vocês fazerem aqui. É dentro da avaliação, ó, pessoal. Isso aqui é eu, professor Anderson, entrei como aluno e estou fazendo agora o meu trabalho, ó, tá vendo? Eu não vou sair do trabalho, não. Ó. Chega aqui do lado do trabalho, tem aqui, ó, adicionar ou criar. Aí você clica aqui. No celular, embaixo, você desliza para cima e vai ter a opção. Vejam o vídeo anterior que eu mostrei sobre isso. Então, aqui tem, ó, adicionar ou criar. Olha só o que ele me dá aí, ó. Eu posso adicionar pelo Google Drive, pelo link, por um arquivo. Exemplo, você aí que está fazendo em PDF, clica aqui, ó, em arquivo, tá? Clica aqui em arquivo. Ele vai me perguntar aqui, ó, cadê o arquivo? Você vai procurar cadê o arquivo e vai mandar em PDF. Mas eu não pedi em PDF, mas eu aceito o PDF. Porque o PDF foi um trabalho feito no Google Docs. Bora ver como é o Google Docs? Ó, entra aqui, ó, vai em documento. Não é em apresentação, não é slide não, pessoal. Tem gente me mandando slide. Eu falei, não, tá errado. Ninguém aqui, aluno, vai chegar no dia e vai me apresentar uns slides e falando para mim o que é o trabalho. Ninguém aqui vai fazer isso. Então, é o que? É documentos. Ó. Clica aqui em documentos, tá vendo? Repare que ele está automaticamente criando agora aqui um documento. Olha o nome aqui, ó, criando. Tá vendo? Criou como Anderson Teles. Se não me interessa, eu aperto o X e cancelo. Para entregar, é aqui, ó, entregar. Então, eu vou clicar no arquivo que Anderson criou agora, ó, criei. Ele vai abrir agora o Google Docs aí para mim e vou fazer o meu trabalho, ó. Trabalho de matemática. Tá vendo? É isso que você tem que fazer no Google Docs. Então, quando você faz aqui, já está salvo lá, ó. Se eu fechar aqui, ó, ó ele aqui, já está salvo. Quero entregar agora? Clico em entregar. Se eu entreguei e mandei errado, ó, exemplo aqui, eu entreguei, ó, vou entregar. Olha só o que aparece aí, pessoal. Essas coisas, vocês têm que entender essa facilidade, ó. Mandei para o professor Anderson. Para mim, já aparece o trabalho que você fez lá. Ah, mas
eu mandei errado, e agora, professor Anderson? Então, você faz o seguinte, ó, cancele o envio, porque eu não vi ainda e nem dei nota. Ó, cancela o envio. O trabalho aparece aqui de novo para mim. Vou clicar nele de novo, ele vai abrir o trabalho, e agora eu vou continuar mudando agora aqui, ó. Modificação. Ó. Modificação do trabalho. Funções, seno, cosseno, tangente. Tá vendo? Acabou, já salva automático. Não precisa apertar em nada para salvar, não. Clico aqui no X, mando entregar de novo, porque eu fiz errado. Se esse não serve mais, aperta o X, cancela tudo e manda outra coisa. Entendeu? Agora que eu fiz certo, ó, entregar de novo. Vou entregar o trabalho de novo, que eu fiz errado, mostrei a vocês, corrigi, e agora eu mandei o correto. E é isso que vocês têm que fazer. Toda vez que fizer errado, cancela e faz de novo. Diga. Eu acho que o meu erro só foi colocar o que era. Eu coloquei o que é função também, mas eu coloquei também o que era. Entendeu? Então eu tiro só o que é, né, professor? Tudo bem. É isso. Você não precisa botar como pergunta, porque o trabalho justamente tipo assim, comente sobre a função seno, função cosseno e tangente. Quando você bota em forma de pergunta, que eu botei aqui apenas como para vocês entenderem o que era que eu queria, apenas eu botei para, assim, um bom trabalho deve conter. Deve conter o quê? A explicação do que é a função seno. Mas não é para você botar em forma de pergunta, não. Você deve fazer, função seno é isso, isso e isso. Gráfico. Função cosseno é isso, isso e isso. Gráfico. Função tangente é isso, isso e isso. Gráfico. Acabou o trabalho. Manda para mim. Entendeu? Eu também coloquei isso, Leila. Sim, professor. Vem cá. Então, eu vou apagar o que é. E, no caso, eu só peguei nisso. Eu coloquei o que é. Então, eu só apago e reenvio, né? Isso. Acontece. Aí você vai, cancela o envio, se você me enviou, pega lá o arquivo, edita ele de novo e pronto. É conserto bobo. Dá tempo ainda para você. Ok? Tá bom. Bora lá. Então, Gisele. Boa tarde, professor. Boa tarde. O meu grupo, que é Leila, Ramon, Elane e Leila, a gente colocou domínio, período, imagem e paridade de cada função, tá certo? Pronto, não tem problema você botar domínio, imagem, porque isso faz parte até do conteúdo. O que não faz parte do conteúdo é botar, exemplo, seno. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Aí bota lá um triângulo. Eu não pedi isso. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E bota um triângulo lá mostrando. Eu não pedi isso. Isso é assunto passado, que já fizemos até teste disso. Não foi isso que eu pedi. Eu pedi função seno é diferente de seno. Seno é isso que eu acabei de falar com vocês. O que é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. E bota lá um triângulo mostrando o que é. Agora, função seno é algo mais. Você tem que explicar o que é a função seno. Não precisa botar esse triângulo. E você tem que botar, claro, o exemplo, né? Que é o gráfico. Mas se você botou o que é domínio, imagem, tudo bem, faz parte do trabalho isso daí. Não está errado, não. É obrigado? Não é obrigado. Quem não botou está errado? Não, também não está errado. Eu só pedi para vocês explicarem o que é a função seno. Explique direitinho. Tem gente que vai explicar direito, tem gente que não vai explicar direito, tem gente que vai fazer todo desorganizado, toda as palavras, as letras, tudo descentralizada. Tem gente que vai mandar todo organizadinho. Então, isso tudo vai ser contado ponto. Por isso que tem gente que vai tirar uma boa nota e tem gente que não vai tirar a boa nota. Depende do quanto está se esforçando para fazer.
Ah, eu só fiz pelo celular e isso e não sei o quê. Tudo bem, pessoal. Pode fazer por onde você quiser. Quando eu avaliar, eu vou dar nota. Agora, se você tirou uma nota boa ou ruim, depende do seu empenho e de como você fez. Eu vou avaliar depois, eu não vou avaliar agora. Tá? Algo mais? Não, professor, obrigada. Pronto. E, pessoal, tá bom para a gente começar logo a explicação, né? Senão, vai acabar que nós vamos ficar só nessa aqui do trabalho e não vamos fazer as questões. Mas, bora lá. Quem é o próximo agora que a falar? Bem, eu estou vendo que é Vitória. Diga, Vitória. Eu não vi que estava levantado. Ah, tranquilo. Beleza, então. Pessoal, agora aqui no momento temos 19 pessoas. Eu prometi ao terceiro ano matutino que se alguém tivesse alguma dúvida, eu poderia liberar o link hoje só para ele assistir um pouco da aula, mas quem deve fazer as perguntas são vocês do Vespertino, tá? Então eu vou aqui só liberar aqui o link para eles, para caso alguém queira assistir um pouquinho a aula, né? Pronto, vou postar agora aqui. Postando, pronto, já postei. Então, se alguém entrar aí, a mais pode ser do terceiro ano matutino, só para participar. Bem, gente, então entenderam, né? Entrei aqui como aluno, vocês viram aqui o que tem que fazer. Agora vamos fazer, então, as questões que vocês pediram. Bora lá. Tô vendo aqui na mensagem, Leila, paridade é ver se a função é par ou ímpar, correto, Leila. Vocês não precisam se preocupar com essa parte, porque o que eu não expliquei não vai ser cobrado, tá, pessoal? Só vai ser cobrado o que eu entrei em acordo com vocês para falar. Se eu falei com vocês que ia ter tal questão, pode ter sim tal questão. Então, bora lá. Vou pegar agora aqui. Bora lá. Então, agora nós vamos começar a fazer as questões. Bora lá. Então, ó, pessoal. Aula de hoje, webconferência, dia 28/4, né? Aqui é os sinais, né, que vocês têm que memorizar isso, pessoal, tem que memorizar isso, né? Então, quem não memorizou aí, ó, tem que memorizar esses sinais, tá? Agora é o momento que vocês devem pegar o livro e participar da aula, tá? Peguem o livro e vamos observar. Olha só, botei aqui de vermelho o sinal do seno. Seno é o eixo Y. Então, o que está acima do eixo Y é mais, o que está abaixo é menos. Cosseno é o eixo X. O que está, então, à direita do eixo é positivo. O que está à esquerda do eixo é negativo. Por isso que aqui tem, ó, mais aqui e menos aqui. Isso não é questão de decorar, pessoal. É só vocês observarem. Observa o que eu estou falando. Se você observar, não precisa decorar. É lógica. O eixo X, para um lado é positivo, para o lado é negativo. O eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo. E é isso aí. Tangente. Observa bem aí o sinal da tangente que eu botei aqui de verde. Ó. Na tangente, temos aqui
Olha só, o primeiro e o terceiro quadrante, ele é positivo, ó, a tangente. O segundo e o quarto quadrante, ele é negativo, a tangente. Tá? Então, isso é o sinal da tangente. A tangente não é eixo X nem Y. A tangente é essa barra aqui, ó, que toca nesse ponto aqui do círculo, ó. Essa barra, e ela é paralela, tá vendo que ela é paralela ao eixo Y? A tangente é paralela ao eixo Y, aqui, ó, tá? A tangente também, pessoal, eu já falei com vocês naquelas videoaulas que a tangente também, ela pode ser representada de seno dividido pelo cosseno, ou seja, se você pegar o seno pelo cosseno, você também vai ter a tangente. E esse outro desenho aqui, ele é a redução do quadrante. Repare que então aqui, ó, o que é primeiro quadrante? Está aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Repare que aí de vermelho eu botei em graus. Então, qualquer coisa que esteja no segundo quadrante, você vai usar essa fórmula, caso você precise reduzir. Que fórmula é essa? Se for em graus, 180 menos o ângulo. Se for em radianos, é π menos o ângulo, que eu botei em azul, tá vendo? Graus eu botei em vermelho, azul eu botei em radianos. Se for no terceiro quadrante, graus, 180 mais o ângulo. Se for em radianos, π mais o ângulo. Se for no quarto quadrante, em graus, 360 menos o ângulo. Se for em radianos, 2π menos o ângulo. Isso é o que você deve lembrar para fazer as questões. Bora lá. Eu também falei sobre os valores, os ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são esses valores aí, ó, são os mais utilizados. De 30 a 45, 60. E aqui eu expliquei a você em outras aulas como é que nós vamos, como é o seno de 30, né? Então, ó, qual é o seno de 30? 1 sobre 2. Né? Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Qual é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Qual é o seno de 45? Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Qual é o cosseno? Mesma coisa. Tangente é 1. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Cosseno, 1 sobre 2. Tangente, raiz de 3. Eu expliquei como é que vocês faziam essa tabela, tá? Portanto, é importante que vocês peguem aqueles vídeos anteriores e vejam como é que você faz essa tabela, que é fácil. Só botar 1, 2, 3, 3, 2, 1, é fácil, certo? Então, vamos agora aqui às questões. Agora que você tem que estudar isso e tem que saber isso, bora lá. Vou fazer a primeira questão aí que me pediram. Então, a primeira questão. Página 33 do livro. Questão 36. Eu vou fazer aqui a letra B. Posso fazer a letra B? Ou tem que ser só a letra A? Comentem aí. Posso fazer a letra B do 36 ou só pode ser feito a letra A como pediram? A letra B mesmo, professor. Ah, não, foi a Paula pediu para fazer a letra A, né? Isso, que ela falou a letra A. Eu quero saber que posso fazer o B ou só serve o A? Se só servir o A, eu faço. Bora lá. Pronto, Leila falou que prefere a A. Pronto, bora fazer a A. Bora lá. Então, como é que vamos fazer a A? Bora lá.
letra A, se você pegar o seu livro, você vai ter isso aqui, ó. Letra A. Na letra A tem assim, menos tangente ao quadrado π menos o ângulo vezes cosseno ao quadrado, entre parênteses, 2π menos o ângulo, menos cosseno ao quadrado, π mais o ângulo. Então, você primeiro que vê isso aí, você deve procurar entender o que é que isso está falando aí, tá? Então, bora lá. Para você entender isso aí, você deve entender, ó, primeiro, o que é isso aqui. Ó. Isso aqui, pessoal, são os quadrantes em que ele está, ó. Quadrantes. Tá? Isso aqui é o quadrante, ó. Quadrante, quadrante. Como é que eu olho o quadrante? Aí você tem que vir aqui, ó, lembra aí, π menos alfa. Olha a nossa regrinha. Olha para cá. Qual desses aqui, pessoal, é π menos alfa? Olha aí. E bota aí no chat. π menos alfa, tá? Pronto, Leila falou. Aqui, ó, pessoal, ó. Cadê, professor? Tá aqui, ó. Olha aqui, tá vendo aqui? π menos alfa, ó, tá vendo? Tá onde? Segundo quadrante, tá vendo? Por isso que é importante você saber essas regrinhas de redução do quadrante, senão você não vai conseguir fazer, tá? Então, bora lá. Agora que eu sei em qual quadrante está, eu quero saber o sinal dele, ó. Bora lá, é tangente, né? Olha para cá. A tangente no segundo quadrante é que sinal aí, pessoal? A tangente no segundo quadrante, qual é o sinal dele? João, é negativo. Está aqui, ó, pessoal. Segundo quadrante, tá vendo? Olha o sinal, é negativo. Então, para você resolver essa questão, você precisa de duas coisas. Você precisa saber a fórmula para você saber em qual quadrante ele está e o sinal que ele vai estar nesse quadrante. Se é segundo, ele é negativo, tá vendo? Se fosse terceiro, ele é positivo. Se fosse quarto, ele é negativo. Se fosse primeiro, ele é positivo. Então, primeiro tu vai saber qual é o quadrante que ele está e vai olhar qual é o sinal dele, tá, pessoal? Tem que fazer isso. Vou apagar isso aqui para não misturar as coisas. Então, essa tangente, ela vai ser negativa e está no segundo quadrante. Bora lá. Então, o que é que você vai fazer aqui? Ó? O que é que você vai fazer aqui? Então, continuando. Olha o menos que está aqui. Ó. Menos. Como isso aqui está ao quadrado, tá vendo que isso aqui está ao quadrado? Ó? Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. Tá vendo que isso está ao quadrado? Quer dizer que isso aí tem a tangente duas vezes, porque ele está ao quadrado. Lembra disso aqui, ó? Quanto é x vezes x? X ao quadrado. Então, tangente vezes tangente é tangente ao quadrado, tá? Então, se está ao quadrado, quer dizer que tem aí tangente vezes tangente, tá vendo? Tem ele duas vezes. Isso é lógica. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar. Foi só uma explicaçãozinha básica. Então, se a tangente está ao quadrado, então bora fazer o seguinte. Ó. Bora botar aqui, ó. Ele dentro do parênteses, ó. Parênteses. Lembra aí, ó. Como vocês viram, isso aqui está no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante. E ele é negativo.
Portanto, pessoal, eu devo botar aqui, ó, no lugar disso aqui, no lugar desse tangente aqui todo, ó, no lugar disso, eu vou botar menos, porque no segundo quadrante ele é negativo, e vou botar a tangente do ângulo normal. Isso tudo daqui está dentro do parênteses, ele está ao quadrado. Eu vou botar aqui o parênteses aqui, só para ficar certinho. Ó, isso aqui tudo, ele está ao quadrado, tá? Presta atenção que foi que nós fizemos. Vou falar de novo. Olhei o sinal do segundo quadrante da tangente, é negativo. Botei ele aqui, menos. Isso daqui só serviu para saber em qual quadrante estava. Então, eu boto logo aqui alfa, que é o ângulo. Botei dentro do parênteses porque estava ao quadrado, né? Olha ele aqui, ó. Ó o 2 aqui do ao quadrado, ó. Tá aqui. Então, eu vou botar esse 2 aqui. Já fizemos uma. Bora fazer. Professor, onde é que está isso aí no livro? Isso é redução de quadrante. Ó. Se você pegar o seu livro aí agora, na página 31, você vai ver que tangente de π menos alfa, né, é igual a menos tangente de alfa. Você vai ver isso daí. Tá onde, professor? Página 31 do seu livro. Quer ver? Quer que eu mostre? Você não consegue ver isso? Posso te mostrar. Bora ver? Deixa eu pegar aqui o livro, então, aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu pegar o livro aqui. Onde é que está esse livro? Aqui, achei o livro. Vou mostrar a vocês. Vocês devem estar com o livro aí em mãos. Eu vou mostrar a vocês onde é que isso está. Tá? Bora lá. Página 31 do livro. Aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o livro de vocês. Tá aí assim, ó. No segundo quadrante, tá vendo? Tá vendo o segundo quadrante? Ele é o quê? Π menos alfa. E boto o negativo. Ó o negativozinho aqui, ó, pessoal. Tá vendo o negativozinho? Terceiro quadrante, ele é o quê? Π mais alfa. E ele é o quê? Qual é o sinal dele? Ele é positivo. Por isso que aqui não tem nada, é positivo. Olha o quarto quadrante. 2π menos alfa. Tá aqui, ó. 2π menos alfa. É do quarto quadrante. E ele é negativo. Olha o sinalzinho aqui de menos, ó. Olha o sinalzinho aqui de menos, ó. Tá vendo? Menos tangente. E no quarto quadrante, a tangente é negativa. Isso tudo, pessoal, está no livro de vocês. E eu expliquei isso aí como videoaula. Então, vão assistir a videoaula. Tá? Se você não sabe disso, é porque você não assistiu minha videoaula. Vão assistir a videoaula lá no YouTube para aprender isso daí. Se você não sabe. Né? Se você sabe, tranquilidade. Ah, professor, isso aí está apenas a tangente e os outros, está tudo na videoaula e está no seu livro. Quer ver? Ó? Bora voltar aqui um pouquinho. Está tudo no livro de vocês. Do livro de vocês, é a redução do quadrante, está na página 25. Bora para a página 25 aqui, ó. Estou indo para a página 25 do livro de vocês. Olha só. Para depois dizer que não tem isso. Tem sim, tem que estudar. Aqui. Aqui, ó, mesma coisa. Ó. Quarto quadrante. Quarto quadrante é em 2π menos alfa, ó. Tá vendo? No seno é negativo, no cosseno ele é positivo. Isso aqui é no quarto quadrante. Tá vendo que tem? Vou mostrar só mais uma, para a gente voltar para a questão. Que você tem que estudar isso aí.
Bora lá. Quarto quadrante. Bora ver o terceiro. Terceiro quadrante, ó, aqui, ó. O seno e cosseno, ó, terceiro quadrante. Isso é página, como eu expliquei a vocês, página 25 do seu livro. Tem seno e cosseno. O que é o terceiro quadrante? Olha só, π mais alfa, ó. Π mais alfa, que é aquilo que eu mostrei a vocês. Ou 180 mais alfa. Não foi isso que eu mostrei ali a vocês? Isso aqui é do terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante? O seno, ele é negativo, olha o sinalzinho aqui de menos, e o cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, você deve botar o sinal, tá vendo? Você deve botar o sinal e depois repete o valor, seno ou cosseno. Tá vendo que tem? Bora lá. Continuando agora. Então, bora voltar agora para onde estávamos, né? Que é fazendo a questão. Bora lá, ó. Vezes, me acompanha agora aqui, ó. Cosseno, bora lá, ó. Cosseno, né? 2π menos alfa, tá vendo? 2π menos alfa. Então, o que é que você deve fazer aí? Lembre aí, bota aí no chat. 2π menos alfa é qual quadrante, pessoal? 2π menos alfa é qual quadrante? Quarto, correto. Falou? Quem disse quarto quadrante está correto. Agora, lembra aí, o cosseno no quarto quadrante é que sinal? É positivo ou negativo? Cosseno no quarto, porque eu estou falando agora de cosseno, não é verdade? Eu estava falando aqui na estante de tangente, ó. Estava falando de tangente, agora é cosseno. O cosseno no quarto quadrante, ele é o quê? Já falaram aí, né? Então, bora lá, ó. Bora ver se tá certo? Chega lá, ó. Ó. 2π menos alfa, tá aqui, ó. É quarto quadrante. O cosseno dele, ó. Olha só. Botar aqui bem grandão aqui, ó. Ó. Dois π menos alfa. Está aqui, ó. Olha só o sinal dele no quarto quadrante, ó. Cosseno é positivo. Então, pessoal, eu vou botar mais cosseno lá, ó. Tá? Quarto quadrante, eu vou botar mais cosseno. Bora lá fazer? Então, bora lá, ó. Isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui é quarto quadrante. E é mais. Então, ó. Mais cosseno de alfa. Repare que o 2π menos alfa, ele vira só cosseno de alfa. Viu, gente? Tá vendo que ele está ao quadrado? O que é que eu devo fazer quando está ao quadrado? Boto parênteses e elevo ele ao quadrado. Porque quer dizer que aí tem cosseno duas vezes. É cosseno vezes cosseno. Continuando. Olha o último agora aqui. Menos. Bora lá, ó. Em qual quadrante está isso aqui, pessoal? Π mais alfa. Π mais alfa, qual é o quadrante? Botem aí agora no chat. E agora, qual é o sinal do cosseno nesse quadrante? Correto quem falou terceiro. Correto quem falou terceiro. Agora, qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante? Bora ver? Cuidado, Leila. Bora ver? Aqui, ó. Cosseno. Olha só aqui. Terceiro quadrante. Terceiro quadrante é π mais alfa. Repare que ele é o quê, ó? Ele é negativo, tá? Ele é negativo no terceiro quadrante. O cosseno. O seno também é negativo, mas a tangente é positiva, né?
Mas estamos falando de quem? Estamos falando de cosseno. Portanto, o cosseno aqui, ele é negativo. Repara que está ao quadrado, não está ao quadrado? Lembra aí, né? Se está ao quadrado, eu vou... Ó, esse menos está do lado de fora, vou botar parênteses. Ó, pessoal, parênteses de menos, porque vocês viram que estava no terceiro quadrante, e o terceiro quadrante, o cosseno no terceiro quadrante é negativo, então fica cosseno. Deixa eu botar aí em vermelho, né? Só para manter o padrão. Então, ó, menos cosseno do ângulo. Isso tudo está elevado ao quadrado. Tá? Agora vamos fazer as continhas para resolver isso aqui. Bora lá. Ó. Eu não posso fazer esse jogo de sinal agora. Menos com menos. Não posso agora. Por que eu não posso fazer esse jogo de sinal agora? Porque, pela regra, primeiro se resolve o que está dentro do parênteses. E ele está ao quadrado. Então, muito cuidado com isso, tá, pessoal? Aí é que muitos erraram. Bora ver? Então, aqui, ó, menos... Vou resolver o ao quadrado. Ó. Pessoal, quanto é... Eu vou mostrar isso aqui, apago e vou fazer. Ó. Quanto é menos 1 vezes... Peraí. Quanto é menos 1 ao quadrado? Dá quanto menos 1 ao quadrado? Positivo, né? Então, aqui vai ser mais 1. Quanto é menos 2 ao quadrado? Correto. Mais 4. Por que que isso é assim? Porque você deve lembrar que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. E menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. E menos com menos dá mais. Então, fica mais 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, a mesma coisa acontece aqui. Ó. Se você tem menos tangente do ângulo vezes isso aqui ao quadrado, né? Isso aqui é igual a menos tangente do ângulo vezes menos tangente do ângulo. Ou seja, olha só, pessoal, eu fui te mostrar um assunto de 8ª série no ano para você entender sobre o tangente, que é a mesma coisa. Tá vendo? É a mesma coisa. Então, isso aqui dá, ó, bora lá, ó, menos com menos dá mais, tangente vezes tangente, dá tangente ao quadrado. Por que eu estou te falando isso? É para justificar por que que aqui vai ficar positivo. Tá? Só estou te justificando. Mas não era para eu fazer isso. Era para todo mundo aí saber isso daí de cor e salteado. Isso é assunto de 8º ano e 9º ano. Vou apagar agora aqui para a gente voltar à questão. Só quis explicar isso aqui. No vídeo depois podem voltar quantas vezes quiserem, tá certo, pessoal? Só queria mostrar a vocês. No vídeo podem voltar quantas vezes quiserem. Então, pessoal, aqui agora vai ficar, ó, eu não posso fazer esse menos com menos agora, porque primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter que resolver isso aqui, ó. Tá? Então, menos tangente do ângulo ao quadrado, como eu expliquei a vocês, vai dar mais tangente ao quadrado do ângulo.
fecha parênteses, vezes mais cosseno ao quadrado do ângulo. Isso aqui já pode botar a resposta, né? Isso aqui fica mais cosseno ao quadrado do ângulo. Mesma coisa aqui, não posso fazer menos com menos. Tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses elevado ao quadrado. Então, isso daqui, ó, vezes... Opa, esqueci do menos, ó. Então, aqui, ó, não tem vezes, não. É menos vezes menos cosseno ao quadrado. Expliquei a vocês o porquê. Menos com menos ao quadrado dá mais. Então, aqui é mais cosseno ao quadrado do ângulo. Agora que eu fiz o jogo de sinal, agora eu posso fazer isso aqui. Ó. Menos com mais dá menos tangente ao quadrado do ângulo, vezes mais, né? Mais cosseno ao quadrado do ângulo. Menos com mais, ó. Menos cosseno ao quadrado do ângulo. Professor, eu posso fazer mais cosseno ao quadrado com menos cosseno ao quadrado, que isso aqui vai dar zero. Não é isso, professor? Não, errado. Você fez a pior coisa que poderia ter feito. Não pode, tá? Não pode fazer isso, porque tem as regras aqui primeiro, ó. Vocês sabem que primeiro se resolve, ó, o produto, multiplicação. Primeiro resolve potências e raízes, é regra de matemática. Primeiro resolve potência e raiz. Depois, em segundo lugar, multiplicação ou divisão. Em último lugar, soma e subtração. Então, se eu pegar isso aqui primeiro e for resolver, eu vou estar cometendo um crime contra as propriedades da matemática. Está errado, não pode, tá, pessoal? Então, você deve resolver isso aqui primeiro, olha. Devem fazer isso aqui primeiro, tá? Então, bora lá, o jogo de sinal. Então, aqui você pode fazer o seguinte, ó. Menos com mais dá menos. Outra coisa que você pode fazer também é isso aqui, ó, para ajudar a resolver, ó. Ó, pessoal, lembra o que é tangente? Tangente pode ser escrito como, pessoal? Lembra aí para mim? Tangente, que eu expliquei logo no início, pode ser escrito como? Alguém escreve aí ou fala aí? Pode falar. Seno dividido por cosseno. Pronto, muito bem. Quem falou aí, ou quem pensou, tangente também pode ser escrito, tangente pode também ser escrito por seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Mas lembra, esse tangente ele está ao quadrado. Então eu tenho que botar seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, tá? Vezes, olha o outro cosseno agora, cosseno ao quadrado do ângulo. Repete tudo. Menos cosseno ao quadrado do ângulo. Para finalizar isso aqui, que praticamente já acabamos, repare que isso daqui, ó, isso daqui, eu tenho que resolver primeiro, como eu falei com vocês. E isso aqui eu tenho uma divisão, ó. Eu posso cortar o cosseno com o cosseno de baixo, tá vendo? Cortei o cosseno de cima com o cosseno de baixo, porque aqui no meio deles eu tenho um produto. Se tivesse um sinal de mais ou de menos, não pode cortar, tá? Então, cortei. O que foi que sobrou? Sobrou menos seno ao quadrado do ângulo, ó,
menos o outro agora, cosseno ao quadrado do ângulo. Pessoal, me lembra aí, qual é a fórmula da lei fundamental da trigonometria? Fórmula da lei fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pronto, olha só o que ele falou. Ele falou que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pessoal, isso aqui tem mais. Aqui, esse sinal aqui é de mais? Não, isso é menos. Mas você pode fazer isso aqui, ó. Repara, olha só o que você pode fazer. Você está vendo que tem menos aqui e tem menos aqui? Cuidado para você não pensar que isso aqui seja uma igualdade, tá? Quando você for estudar. Então, eu vou tirar isso aqui. Você está vendo que isso tem menos e aqui também tem menos? Então, põe isso aí em evidência. Ó, menos, vou botar em evidência. O que foi que sobrou? Seno ao quadrado do ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo. Ó, professor, eu não entendi. Aí eu falo, ó, você tem que estudar, para você, isso aqui é pôr em evidência. Lembra aí, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, tá vendo? A multiplicação deles. Estou só recordando isso aqui para vocês, tá? Mas isso aqui você, como eu falei, segundo e terceiro ano tem que saber isso aí. Isso é assunto de oitavo e nono ano. Eu sei que seno e cosseno não é. Foi a única coisa nova que tem aí para vocês. Mas não precisava ser seno e cosseno. Precisava ser. Podia ser x, podia ser y, podia ser 2x. Isso é botar em evidência. A única novidade é seno e cosseno, tá? Então aqui, ó, menos. Como já falou aí, ó, isso aqui é a lei fundamental da trigonometria, tá? Isso aqui tudo vale mais 1. Isso aqui tudo vale mais 1. Então, ó, no lugar dele, bota aqui, ó, mais 1 e faz, ó, menos com mais, menos 1. E aí temos agora aqui a resposta, que é menos 1. Então, a resposta que queríamos encontrar é menos 1. Pessoal, isso aqui, eu fiz ele muito devagar. Então, dá a impressão que é muito difícil, muito trabalhoso. Mas não é. Você tem que estudar. Para isso daqui, não é muito difícil. Isso não é muito trabalhoso, tá, pessoal? É a prática. Você tem que estudar esses termos para você entender. Isso daqui eu faria muito mais rápido, isso daí. Mas eu tive que explicar a vocês passo por passo. Eu tive que explicar a vocês como se vocês não tivessem estudado nada, tá? Mas é assim que faz. Deixa eu ver aqui. Pedro, diga, Pedro. Então, a função de π menos a, os que estão entre parênteses, qual a função deles, professores? Porque o senhor trabalhou com menos tangente ao quadrado vezes cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. E π mais o ângulo, 2π menos o ângulo, π menos o ângulo, o senhor não trabalhou. Isso eu não entendi. Pronto, deixa eu te explicar. Eu vou falar de novo. Trabalhamos. Está aqui em cima. A função dele é indicar em qual quadrante ele está, que foi o que eu tinha dito, ó, e expliquei aqui em cima. Repara só. Repara. A função dele aqui, ó aqui que eu até botei, ó, é indicar o quadrante. Para que tu quer o quadrante deles? Para tu saber o sinal. Então, 2π menos alfa, ele está no quarto quadrante. E o cosseno no quarto quadrante, ele é o quê? Ele é positivo, tá aqui, ó. Π mais alfa é terceiro quadrante.
E o cosseno no terceiro quadrante, aqui sinal é negativo, ele está aqui. Tangente, π menos alfa. Π menos alfa é qual quadrante? Segundo quadrante. E a tangente no segundo quadrante, aqui sinal está aqui, ó. Ele é negativo, tá? Então, esses valores todos é para você saber em qual quadrante ele está, para você saber qual sinal. Porque em matemática, se tu erra um sinalzinho desse, a resposta não ia ser essa, ia ser outra resposta. Beleza? Tá certo. Agora, então, é Pedro de novo? Ah, pronto. Deixa eu ver aqui no chat. Como será o teste? Pedro, João Vitório. João, o teste vai ser igual, quer dizer, igual não, vai ser da mesma forma que você fez o primeiro teste. Vai ser o segundo teste. Vai ter um formulário que você, em sua casa, você vai resolver as questões, que vai estar lá na tela, e você vai selecionar qual é a resposta correta. Vai ser igual ao primeiro teste que vocês fizeram, tá? Na segunda unidade, eu vou botar aquela opção de você tirar uma foto do que você fez no seu caderno e mandar para mim. Nessa primeira unidade, eu não vou pedir isso, ok? Quantas questões? Normalmente, as questões que eu faço valem meio ponto. Então, se esse teste vale 3 pontos, só pode ter 6 questões. Então, ele vai ter 6 questões envolvendo essas páginas aí que vocês falaram. Ok? Vou fazer agora, a pedido, a questão 37. Tá? Eu vou fazer aqui a letra A. Então, bora lá. Para a gente finalizar, porque a aula praticamente acabou. Já são 5h50. A aula online que eu estou tendo com vocês, tá? Porque a aula mesmo de vocês vai até 6h40. Tá no horário. Quem não tem o horário, vá olhar o horário. Hoje temos 3 aulas. Começou 4h10, é de 4h10. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para quem não tem o horário, eu forneci o horário para vocês logo no início. Aqui, ó. Se é o vespertino, então eu tenho que mostrar o vespertino. Aí, terceiro vespertino, olha bem aqui o seu horário, ó. Esse horário daqui, ele contém erros que a moça me informou, tá? A aula é de 50 minutos. Aqui é o horário que começa, ó, mas tá aqui, está errado, tá? Ele não começa às 5h20. Esse horário, se você for contar, aqui está errado, tá? A hora é de 50 minutos, olha só. Primeiro horário começa a 13h10. 13h10 para 2 horas, 50 minutos. 2 horas para 2h50, 50 minutos. Tá vendo aí? Depois, 2h50 para 3h40, também tá certo. 50 minutos. Aqui vai ter um intervalo de 20 minutos. Então, repare que esse horário aqui já não contempla. Tá? Ou esse meu que é o certo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui, que agora eu... Olhando aqui o horário da escola.
o quarto horário que me passaram começa às 4h10, já que o primeiro horário também não é 1h20, é 13h20. Então, esse horário daqui está errado, tá? Segundo a moça que informou, esse horário estava errado e ia botar uma nota para vocês. Por isso, pessoal, o nosso horário hoje começa às 4h10 e termina às 6h40, porque não são 5 aulas, são 6 aulas, tá? Olha aqui para você contar aqui, ó. 1 aula, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? São 6 aulas, pessoal. E esse lado daqui, a moça que forneceu, ela errou os horários, tá? E ela disse que ia botar uma nota. Não sei se ela botou, mas enfim, né? Voltando para a questão aqui, para a gente fazer a questão e finalizarmos. Próxima questão. Então, aqui, página 33, questão 37. Vou fazer a letra A, para explicar para quem tem dúvida. Na questão 37, está falando o seguinte: determine os valores de cosseno e tangente, dado que, bora ver, ó, seno, ele deu seno do ângulo igual a 4/5, com π/2 menor ou igual ao ângulo menor ou igual a π. E ele quer que você diga quem é o cosseno e quem é a tangente. Então, a pergunta dele é essa, ó. Tá? Então, olha só. Ele deu para vocês, pessoal, o seno. Tá? Te deu o seno. E quer saber quem é cosseno e quem é a tangente. Isso daqui que ele te deu é para te informar mais uma vez em qual quadrante está. Então, ó, em qual quadrante... Em qual quadrante está? Então, você pode já lembrar aí, ó. Pessoal, π/2 a π está em qual quadrante? Alguém lembra? π/2 e π está em qual quadrante? Lembra aí. 2. Correto, correto. Para quem tem dificuldade, pessoal, transforme isso aqui em graus, ó. π/2 é 90. 90 graus. Π é 180. Tá? Então, você deve aqui lembrar, ó. Ó. Você deve lembrar. Aqui é o eixo Y. Aqui é o eixo X. 90 está aqui, ó. 90 está aqui. 180 está aqui. Então, ó, tudo que você fizer aqui, ele quer nisso aqui, ó, que isso é o segundo quadrante, tá? Isso é só para te dizer em qual quadrante está. Naquela questão anterior, ele te deu a fórmula de redução de quadrante. Aqui não. Aqui ele te deu os valores, que já tínhamos dito anteriormente. Lembra? Que, ó, 0, 90, 180, 270, uma volta inteira,
360 graus. Isso aqui a gente já tinha feito isso aqui várias vezes. Eu apaguei aqui, mas aqui tinha ó, os valores de 0, 90. Bem, eu botei aqui de novo, só para você lembrar, tá? Então, como é que você vai fazer isso aí? Pessoal, te deu seno. Como é que tu acha o cosseno? Mais uma vez, o que vocês falaram na questão anterior. Lei fundamental da trigonometria. Lembra aí? Ó? Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do ângulo. Isso tudo aqui é igual a 1. Para e pensa aí. Ó. Tu já tem seno. Qual o valor de seno? Tá aqui, ó. Olha o valor de seno aqui, ó. Tá aqui, ó. 4 sobre 5, tá vendo? Então, no lugar de seno, tu vai botar aqui, ó, 4 sobre 5, porque ele é o seno. Tá ao quadrado. O que é que você deve fazer, ó? Parênteses ao quadrado. Mais. Repete o outro, porque ele quer saber cosseno. Cosseno do ângulo ao quadrado é igual a 1. Como é que você resolve isso daqui agora? Bora lá. Ó. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Isso é potência. Mais cosseno ao quadrado do ângulo, isso aí tudo é igual a 1. Que é isso aqui? Equação do primeiro grau. Como é que resolve a equação do primeiro grau? Lembra aqui, ó? Só vou botar para lembrar, mas vou apagar. Vocês sabem disso aqui, ó. Exemplo. Se fosse assim, ó. 4 mais 2x igual a 6. Como é que resolve isso daqui? Letra de um lado, número do outro, não é isso? Então, ó, letra de um lado, ó, número do outro. Ao passar de lado, troca de sinal. 2x é igual a 6 menos 4 é 2. O número que está com a letra passa para baixo dividindo. Isso é padrão, ó, tá vendo? Isso foi no primeiro ano. Equação do primeiro grau e função começa nono ano e primeiro ano. Em primeiro ano você vê muito isso aqui, função, tá? Só estou lembrando disso aqui, pessoal. Em vez de x, é cosseno. Mas é a mesma coisa de fazer. Letra de um lado, número do outro. Então, ó, cosseno de um lado, número do outro. Ó. Então, passa esse aqui para o outro lado. Então, fica menos 16 sobre 25. Tá? Para não atrapalhar, quando for estudar, eu vou apagar isso aqui. Como vai ser gravado no vídeo, vocês podem ver isso aí. Como é que você resolve isso aqui agora? Bora lá. Cosseno ao quadrado do ângulo. Como é que resolve agora isso aqui, pessoal? Isso aqui eu tenho um número menos uma fração. Como é que resolve isso? Você tem várias formas de resolver isso que vocês sabem. Ou MMC ou multiplicação cruzada, né? Eu vou fazer por multiplicação cruzada. Então, ó, 1 vezes 25. Bota aqui, ó. 25. 1 vezes 16 menos 16. 1 vezes 25, 25. Cosseno ao quadrado do ângulo. 25 menos 16 dá 9. Praticamente acabamos. Tá vendo que isso aqui está ao quadrado? Quando está ao quadrado,
O que é isso quando está ao quadrado? Quando está ao quadrado, isso quer dizer que isso é uma equação do segundo grau. Você vai ter duas respostas. Então, tem duas formas de você fazer isso. Ou faz por Bhaskara, que não deve fazer, porque eu acho bem mais difícil, ou faz pelo método prático, que é infinitamente muito mais fácil. Você tem que achar as duas respostas. Bora lá? Ó, fazendo pelo método prático. Esse ao quadrado, como eu falei, quer dizer que vai ter duas respostas. Então, tu vai fazer o seguinte, você vai fazer cosseno do ângulo. Esse ao quadrado vai ter duas respostas, então tu bota, ó, mais ou menos, que é duas respostas, uma positiva e outra negativa, tipo aquele, o x' e x duas linhas. Esse ao quadrado, ó, raiz quadrada de 9 sobre 25. Raiz de 9 é 3. Raiz de 25 é 5. Então, a resposta, pessoal, é essa daí. Ó. Você vai ter duas respostas. X', você vai ter 3 sobre 5, que é o positivo. E você vai ter aqui o negativo. Qual delas é a certa? Qual delas é a certa? Como é que você sabe qual delas é a certa? Aí você vai ver aqui, ó. Acabou, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Cosseno, ó. Cosseno. Cosseno. Lembra? No segundo quadrante. Qual é o sinal do cosseno no segundo quadrante, pessoal? Bota aí no chat. Cosseno no segundo quadrante. Qual é o... Negativo. Pronto. Só para lembrar, ó, para quem não sabe. Aqui, ó. Cosseno, ó, no segundo quadrante, ó. Ele é negativo, tá vendo? É menos. Portanto, o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ter que pegar o positivo ou o negativo cosseno. Se é segundo quadrante, o cosseno, claro que tu vai pegar só o negativo. Então, a resposta para essa questão, cosseno é menos 3 sobre 5. Tá? A resposta é essa. Acabou a questão. O livro pediu cosseno, acabou a questão. Então, é isso aí. Pediu também a tangente. Como é que faz a tangente? Só para finalizar, ó. Cosseno é isso. Cosseno é menos 3 sobre 5. Tá? E a tangente, bota aqui, ó. Lembra aí? Tangente não é seno sobre cosseno. Então, no lugar do seno, você vai botar o seno. Quanto é o seno? Seno ele te deu, ó, é 4 sobre 5. Tá vendo? Seno é 4 sobre 5. Ó, está aqui, ó. Seno é 4 sobre 5. Então, bora lá, bota lá, ó. Seno, eu vou botar aqui de outra cor, tá? É 4 sobre 5. Dividido, ó, a barra, pelo cosseno. Quanto é o cosseno, ó? Menos 3 sobre 5. Bota aqui, ó. Menos 3 sobre 5. Como é que você resolve agora aí? Aqui você tem fração dividindo por uma fração. Qual é a regra? Fração dividido por fração. Você deve pegar o primeiro, que é o que está em cima, ó, pega o de cima, multiplica pelo inverso do que está embaixo. O que é o inverso? Ou seja, não é 3 sobre 5, fica 5 sobre 3. Então, ó, menos 5 sobre 3.
Aqui você pode cortar mais uma vez, ó. Corta, simplifique, ó. 5 com 5. Que foi que sobrou? Jogo de sinal, mais com menos, menos, sobrou 4 em cima e 3 embaixo. Pronto. Tangente foi bem mais fácil, tá vendo? Não precisou fazer aquela conta toda. É só pegar o seno e dividir pelo cosseno e você tem a tangente. Então, a resposta é essa daí. O livro te perguntou: quanto vale o cosseno do ângulo? Vale menos 3 sobre 5. Quanto vale a tangente do ângulo? Vale menos 4 sobre 3. E aí, a resposta são esses dois valores. Bem, gente, então finalizamos aqui. É só vocês treinarem isso daí bastante, tá? Pega essas questões, refaz ela várias vezes. Mais tarde, quando o Google liberar esse vídeo, eu vou botar lá para vocês o vídeo, tá? Para vocês verem como é que faz tudo de novo, tudo direitinho, como é que foi a nossa conversa aqui. Beleza? Então, espero ter ajudado. Já passamos e muito do nosso horário, né? Já são 18h10, né? E aí vocês continuam a estudar até 18h40 ou descansa um pouco, toma aquele café e depois volta a estudar. Graças a Deus, o teste de vocês vai ser o vespertino vai ser na segunda-feira, né? Então, vocês têm bastante tempo para estudar aí, tá? Beleza, então. E o matutino, professor? Oi? E o matutino, o teste vai ser que dia? O matutino, como já teve a revisão na segunda-feira, continua na sexta-feira. Agora, se a turma quiser, eu também posso mudar, Raniele, para segunda-feira. Não vejo problema nenhum para mim. Então, eu vou botar até lá uma pesquisa, viu, Raniele? Raniele, você prefere sexta agora ou segunda? Sexta agora, professor, tá bom. Você prefere sexta agora? Isso. Então tranquilo. Então não preciso não. Se você prefere sexta agora, né? Temos ainda estudar hoje, tem amanhã, né? Para sexta, tranquilo. Então será sexta como já está marcado para sexta. Tranquilo então. Então, pessoal, espero ter ajudado. Certo? E vamos aí. Gisele. Segundo teste esse, né? Gisele. É porque eu botei primeiro teste, eu botei o segunda atividade como o trabalho e eu botei terceira avaliação ou atividade. Aí eu posso ter falado do terceiro teste, tá? Mas é o segundo teste, mas é a terceira avaliação. Ô, professor, Oi. o senhor acha que esse primeiro teste que fizemos, a maioria foi boa ou teve muita gente que teve dificuldade? Eu vou dar uma olhada nele hoje e vou liberar as notas para vocês. E vou botar depois uma lista de quem entregou o teste. Quem entregou atrasado possivelmente sabe que não chegou até mim, né? Eu avisei isso. Entregou... Teve gente que estava fazendo 5 dias depois. Eu falei, rapaz, não chega para mim mais, tá? Não chega, porque o formulário é encerrado. Chega para mim apenas o aviso. Aluno fez com tantos minutos de atraso. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, meia hora de atraso. Mas as respostas não chegam mais para mim. Então, o aluno ali ficou com 0. Quem não entregou ficou com 0. Por isso que eu falei, vão na escola, procurem a direção para vocês, tipo assim, como era o presencialmente, o aluno que faltou o teste justifica para ser marcado
a, a segunda chamada, se justifica. Mas o aluno aqui não faz teste e acha que vai ficar com nota, não vai ter nota. Para quem entregou atrasado, está com 0. Simples assim. Por quê? Porque eu quero? Não. Porque a resposta não chegou para mim. Não chega a resposta para mim. Só chega que de quem entregou. Quem entregou vai ter a nota. Então, se seu nome não tiver lá, é porque você entregou em atraso e não chega a nota para mim. Automaticamente você está com 0. Tá? Foi isso que eu estava falando com o pessoal. Procura a escola para se justificar e a gente poder marcar uma segunda chamada, que era para ter sido hoje, que eu deixei bem claro lá, não está claro lá, escrito lá na aula, que o aluno que perdeu o teste devem procurar a escola para fazer uma segunda chamada, não está claro lá, eu acho que está claro lá. Está lá na aula. Deixa eu ver Professor? aqui. Oi. O meu teste, no caso, assim que eu apertei enviar, aí quando eu fui voltar para marcar como concluído, ele marcou sozinho, automaticamente. Eu até lhe falei, não foi? Isso. O Google... Aí toda hora. Ó, presta Eu atenção. fiquei olhando se era isso mesmo, eu ia lá para ver se estava concluído, porque eu fiquei com medo. Até 5h50 eu fiquei toda hora olhando. Falei, pronto. Pronto, é porque Aí assim, eu mandou mensagem. antes era para você voltar na sala de aula e mandar como concluído, tá? Só que o Google notou que a inteligência artificial do Google notou que muitas pessoas não voltavam para a sala e não mandava trabalho concluído, não fazia isso. Aí o Google está fazendo automaticamente. Quando você envia o formulário ali, automaticamente o Google já dá como enviado. Mas fiquem atentos que pode acontecer algum erro. Por isso que é importante você ir lá na sala e certificar se foi entregue. Tá, pessoal? Tem que certificar. Porque, às vezes, você sabe, às vezes há um erro, há um bug. Mas, normalmente, a partir de agora, todas que vocês enviarem, quando você clicar lá no formulário, enviou para o seu professor Anderson, automaticamente não precisa ir lá para a sala de aula e clicar no envio, tá? Porque o Google já está fazendo isso. Mas é bom vocês irem lá, porque pode acontecer algum erro e ele não clicar isso automaticamente. Ou tua internet teve algum problema, tá? Por isso que é bom você se certificar, né? O seguro morreu, aquele ditado, né? O seguro morreu de velho, nunca usado. Então, vá lá e veja se está clicado como enviado e pronto. Gisele, tá com a mão levantada. Diga. Não, professor, eu esqueci. Eu já te dei minha dúvida já. Ah, tranquilo. Beleza, então. Então, pessoal, vou encerrar agora aqui a gravação. Encerrando a gravação.